Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara já aprovou o novo regime fiscal que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. A proposta está sendo analisada agora pelo Senado, mas tem provocado repercussão em todo o país, com a ocupação de mais de 1.000 escolas por estudantes contrários à mudança. O deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, conversa comigo sobre os impactos da medida nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Deputado, prazer. Tem saída diferente desse limite dos gastos públicos para um ajuste fiscal nesse momento? Bom, Daniela, é importante dizer que ninguém é contra a responsabilidade fiscal. Eu mesmo já tive a oportunidade, por 2 mandatos, de exercer o honroso cargo de prefeito. Fui prefeito de Blumenau durante 8 anos, depois administrei o porto da cidade de Itajaí, que é o 2º maior porto à época de movimentação de carga de contêiner, e a responsabilidade fiscal é algo presente na gestão do bom administrador. Entretanto, a PEC 241, agora no Senado, a PEC 55, ela é um convite a levar o Brasil a uma pauta de subdesenvolvimento. Aliás, ela é uma excepcionalidade, não se conhece no mundo nenhuma regra adotada por nenhum governo com alcance de 20 anos, congelando os investimentos que são importantes para que o Estado exerça a proteção da sociedade e, sobretudo, para que o Estado possa cumprir com a sua responsabilidade constitucional. Esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto é que ela se revela como um instrumento agressivo aos princípios constitucionais do nosso mandamento do Estado de Direito e dos princípios que foram escritos na Constituição de 88, porque nós estamos recepcionando uma mudança na Constituição brasileira, no ato das disposições transitórias, que mexe justamente nas cláusulas pétreas, sobretudo de garantias da cidadania, das próprias obrigações do Estado, porque ela simplesmente traz uma irresponsabilidade do Estado com relação à proteção do cidadão, seja na educação, seja na saúde, seja nas políticas públicas que foram instrumentos de fazer com que o país pudesse, nos últimos 13 anos, retirar mais de 40 milhões de pessoas do abismo social, que se permitiu que escancarasse esse país nas universidades para os filhos dos trabalhadores, dos pobres, para que os negros pudessem ter pela primeira vez um espaço de garantia de cidadania. Ou seja, isso tudo vai ser alterado. Porque você imagine um país que em 2003 era apenas um país considerado entre a 12ª e 13ª economia do mundo, um país que naquela época reunia um PIB de apenas 500 bilhões de dólares e que nos últimos 13 anos ele passou a ser a 7ª economia do planeta e que aumentou a sua economia 5 vezes mais nesse período em que o presidente Lula e a presidenta Dilma governaram. O governo argumenta que sem essa medida vai ser necessário aumentar impostos e nós já convivemos com uma carga tributária de mais de 30%. Como resolver esse impasse? Não, olha, esse impasse ele tem que ser resolvido justamente pelo telhado de cima, não com o povo sofrido embaixo, né? Essa falácia da carga tributária, ela não pode ser o objeto de fazer com que o país volte a ter uma pauta de país subdesenvolvido, com exclusão, com gente fora da escola, sem permitir que a sociedade tenha o mínimo da atenção básica da saúde com a oferta do SUS.
Nós estamos precarizando todos esses serviços por 20 anos. Você imagine as consequências drásticas daquele cidadão comum. Eu, inclusive, penso que essa casa, a Câmara dos Deputados, voltou sem ter a compreensão clara dos efeitos maléficos que essa PEC, a chamada PEC da maldade, irá trazer ao conjunto da sociedade brasileira. Eu acho que até mesmo os ricos não conseguem compreender o caminho que o país está tomando com esse instrumento e o que é mais grave, como eu aqui estava falando, mexe nos princípios constitucionais. Essa Câmara que está aí na sua 55ª legislatura, ela é transitória. A Constituição que nós ungimos por uma Assembleia Nacional Constituinte em 88, ela foi a base desse processo que está sendo alterado por uma Câmara que teve data para começar o seu mandato e data para terminar. E a Constituição vai continuar por 20 anos com medidas que vão ser depois muito difíceis, como vocês sabem, aqui a vida na Câmara e no Congresso, de ser alterada, porque nós precisamos de 38 votos para fazer uma mudança constitucional. E que o ambiente agora permitiu, mas provavelmente depois será muito difícil fazer essas alterações. Então nós estamos diante de uma situação extremamente grave no nosso país, gravíssima. Onde é que se arruma dinheiro para resolver esse problema? Não é dessa forma, tirando dos pobres, né? E sob o pretexto e a alegação de não se fazer um aumento de carga tributária. Por que não se mexe nos juros? Né? Se você olhar o conjunto desse déficit com relação ao déficit primário e à responsabilidade fiscal, você vai ver que mais de 40% são juros da dívida, né, que estão ali embutidos na taxa Selic, que hoje em torno de 14%. Se você olhar o conjunto das receitas brasileiras, nós vamos verificar claramente, Daniela, que nós temos hoje uma sonegação que é um monstro para a nossa economia. 30% do PIB hoje são sonegados, mesmo com essa carga tributária que nós vivemos. Né? As grandes fortunas, em nenhum momento se comenta quando se debate numa mudança constitucional dessa natureza. Então, achar o caminho de tirar dos pobres. Agora, né? deputado, Isso realmente é grave. O senhor questionou o convencimento aqui dentro dos deputados sobre a total ciência do que foi votado. O que o senhor acha que faltou para convencê-los do seu ponto de vista? Ela foi votada, e todos nós sabemos, no espírito do tempo. A pauta do golpe, do impeachment, né? Quer dizer, apenas não se trata de tirar uma presidenta da República. Por trás disso havia um conteúdo que se revela na PEC 241, um conteúdo que se revela porque não se suporta mais nesse país os brasileiros caminharem como estavam caminhando para uma sociedade mais justa, mais fraterna, não é? O sistema financeiro, quando os juros chegaram à casa de 7%, logo no primeiro mandato da presidenta Dilma, o sistema financeiro não tolerou absolutamente ganhar menos para que a gente pudesse construir um país que pelo menos chegasse próximo dos nossos sonhos. Quer dizer, as forças poderosas desse país fizeram o contraponto e ofereceram, em nome dessa hegemonia no Congresso, uma pauta econômica para que pudesse ter curso. Uma pauta que nós já conhecemos, de Estado mínimo, né? Uma pauta que vai levar agora a um modelo de privatizações incontidas. Já tivemos alteração na lei do pré-sal, né, que mudou o instrumento de partilha, um patrimônio achado, descoberto pelo povo brasileiro, consolidada a sua riqueza em 2005, 2006, que nos colocou, saímos da 15ª potência energética para sermos já a 5ª. E isso tudo você sabe, que só a disputa por uma matriz energética no mundo gera guerras, as guerras no Oriente Médio. Imagine as forças econômicas que estão por detrás disso tudo. E, lamentavelmente, precarizando a vida do nosso povo, da nossa gente, né? E cujos resultados nós, lamentavelmente, vamos passar a assistir com muita tristeza. As ocupações, por exemplo, dos nossos jovens na escola é uma forma de resistência porque já se tem o conhecimento desse conteúdo. Ou seja, nós vamos ter a redução de programas sociais, tipo ProUni, FIES,
né? E na saúde, o que eu acho muito mais grave, porque é ali que estão a esperança de tratar as feridas humanas do povo brasileiro, no maior programa de saúde pública do mundo, que é o SUS, que atende cerca de 150 milhões de brasileiros e que vai ser gravemente, vai sofrer grave redução com a PEC da maldade, que durante 20 anos vai congelar os procedimentos de saúde. Isso não se faz num país, num mundo que caminha para um processo de globalização, onde nós temos uma velocidade de acontecimentos. Fazer uma previsão dessa por 20 anos em nome de uma responsabilidade fiscal é um absurdo. Deputado, né? infelizmente, é um grande absurdo. Nosso tempo está chegando ao fim. Já deixo o convite para o senhor retornar, falar sobre o andamento da proposta, as estratégias da oposição daqui para frente. Obrigada. Eu que agradeço, Daniela, e vamos estar aqui, Daniela, com certeza, resistindo, fazendo bom combate na defesa dos interesses da grande maioria do povo brasileiro. Muito obrigado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Se quiser conferir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só visitar nosso site. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até mais.